Olá, Silvia Coelho Matos, de volta ao canal Espiritualidade, Relíquias e Histórias. Você sabe o significado do seu nome? Olha, meus amigos, eu tenho certeza que vocês vão amar esse tema. Os nossos pais colocavam nomes dos filhos, né? Como na minha casa, Sônia, Silvia. Tinha outros que optavam em colocar todos os nomes com R ou com M e por aí vai. Outros pais já colocavam nomes do Evangelho: Daniel, Samuel, Benjamim, Manuel, Davi, Gabriel, Levi, Natanael, Pedro e muitos outros. Outros pais, né, colocavam o nome de artistas, de filmes famosos. Aquelas famosas revistinhas Sabrina, Bianca, nomes super diferentes. As mulheres que adoravam, né, aqueles romancinhos, eu também gostava. Acabavam aproveitando esses nomes para os seus filhos. Outros pais colocavam nomes de anjos ou de santos, de jogador de futebol e até de político. Nomes tão difíceis, com W, com Y, nem eles mesmos sabiam pronunciar. E nomes estranhos que até constrangiam o seu filho, né, na escola, com os amigos. E ainda que hoje tem uma facilidade, né? Se o nome assim levar para um caminho assim de gozação, né? Da criança ou até mesmo adulto se sentir mal quando pronuncia o seu nome, ele pode procurar no cartório e mudar. Hoje existe essa possibilidade. A origem e a história que levou à escolha dos nomes dos seus filhos, sobrinhos e por aí vai, e veja se realmente essas escolhas não são feitas de maneiras bem estranhas. Esse tema me chamou a atenção quando eu estava assistindo o canal da Prisca de Coco, que eu adoro, e fui procurar o que significava o sentido do meu nome no hebraico. Amei. Quis repartir esta experiência com vocês e, obviamente, vou colocar a visão espírita depois sobre a visão dos nomes. Bom, o que significa o nome Silvia em hebraico? É a que habita na floresta, a que vive no bosque. É um nome feminino com origem a partir do latim Silvius, nome de uma família romana. Ele derivou da palavra silva, que em latim quer dizer bosque ou floresta, motivo pelo qual tem o sentido de habitantes de floresta. E segundo a lenda, Rhea Silvia era o nome da mãe de Rômulo e Remo, fundadores de Roma. Foi também o nome de uma santa do século VI, mãe do Papa Gregório I, também conhecido como Gregório o Grande. Tem sido um nome muito popular na Itália desde a Idade Média. Chegou à Inglaterra através de uma das personagens da peça Os Dois Cavalheiros de Verona, do escritor inglês William Shakespeare. Bom, tornou-se comum entre os falantes da língua inglesa por volta do século XIX. Além do português, italiano e inglês, é utilizado desta forma, mas sem acento, em alemão, eslovaco, espanhol e romeno.
As suas portadoras podem ser afetivamente chamadas de Si, Cise ou Silvinha. No Brasil, Silvia é um nome bastante popular. Bom, gostaram? Então façam agora a busca do nome de vocês. Entre no Google, né, e procure o significado do seu nome, só que você coloque: quero saber o significado do meu nome tal em hebraico. E você vai adorar descobrir o significado, como aconteceu comigo. Bom, pessoal, existem nomes espirituais que possuem um elevado sentido celestial e ligações místicas. Eles trazem vibrações únicas com grandes lições através de seus profundos significados. Podem se constituir em opções que fazem muito sentido para pais que buscam repassar qualidades para os seus filhos, que exaltam a riqueza interior, celebrando a grandeza das almas em constante evolução. Então, vamos ver assim uma lista imensa de nomes, né, que significam alma ou espírito, assim como nomes com associações espirituais. É uma lista assim imensa. Você sabe que Allan Kardec não era o seu nome de batismo? Vocês sabiam disso? Porque às vezes, hoje, né, às vezes a pessoa, por algum motivo, ela pode tirar um nome, acrescentar outro, trocar um que como nós citamos lá em cima, que ele é muito desagradável, né? Pode gerar brincadeiras. Agora, todo mundo fala Allan Kardec, mas o seu nome de batismo era esse? Não. O nome verdadeiro de Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rieu. E ele adotou o pseudônimo Allan Kardec quando ele teve contato com uma entidade que revelou que em uma vida passada dele, Hippolyte era uma seita chamada Allan Kardec. Bom, o educador e cientista francês Denisard Hippolyte Léon Rivel elegeu seu pseudônimo quando um espírito lhe revelou então, né, que haviam vivido juntos entre os celtas, na antiga região da Gália, quando Denisard se chamava naquela época Allan Kardec. E o momento exato da mudança aconteceu em uma sessão espírita do ano de 1857, quando o espírito protetor Zefiro comunica a Denisard tê-lo conhecido em uma vida anterior. Sob esse pseudônimo, então, ele assinou e publicou as obras que sintetizam a doutrina espírita e o tornaram mundialmente conhecido. Como antes de seu notável trabalho como a pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, Denisard foi discípulo do reformador educacional João Henrique Pestalozzi e assinou diversos estudos. Achou que deveria separar suas obras da ciência ditada pelos espíritos de seus anteriores trabalhos pedagógicos. Os celtas foram um dos grandes povos da Europa entre os anos 650 a.C., quando seus domínios
se estendiam principalmente pelos atuais França, Grã-Bretanha, Espanha e Portugal. E como as tribos celtas viviam em constante conflito e guerra, apesar das tentativas de unificação, foram uma a uma sendo conquistadas pelo imperador César e seus territórios anexados ao Império Romano. As poucas tribos que resistiram e avançaram pela era cristã, elas habitavam o norte das atuais Escócia e Irlanda. Os druidas, que eram os sacerdotes dos celtas, uma mistura de sábios, videntes e curandeiros. Os seus cultos eram realizados sob as copas das árvores, junto a fontes e rochas, considerados santuários divinos. Eles criaram também um alfabeto chamado Ogham, que também funcionava como um oráculo baseado no simbolismo de árvores, como o carvalho, a betula, o salgueiro e muitas outras. A cerimônia druida mais importante era a em que se colhia o visco do carvalho, sua árvore mais sagrada, com uma foice em formato de meia-lua. E erigiram monumentos de pedra, os dolmens, muitos dos quais podem ser vistos até hoje. Na Inglaterra mesmo, tem um bem famoso que é o Stonehenge. Fato interessante é que as festas celtas que assinalaram o início das estações, as épocas das colheitas e semeaduras, influenciaram comemorações que duram até hoje nas mesmas datas, como o Carnaval, São João e o Halloween. Uma das lendas mais famosas da história é do rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda. Está impregnada da cultura celta, já que o mago Merlin era um druida. Mais recentemente, a magia do druidismo foi resgatada pelos livros best-sellers da série As Brumas de Avalon, da escritora Marion Zimmer Bradley. O druidismo é considerado precursor do espiritismo, já que a religião celta ela converge em vários pontos com os princípios da doutrina espírita, como a existência de um Deus como princípio cósmico, criador do universo, e as sucessivas reencarnações como fator de progresso dos espíritos. Allan Kardec aceitava integralmente a sua condição de druida reencarnado, mas, devido a seus inúmeros afazeres, pouco explicou esta ligação passada em suas obras. Ele comentou o segredo da morte dos druidas na Revista Espírita de abril de 1869, o princípio da reencarnação na Terra, que não é peculiar ao espiritismo europeu. Era um ponto fundamental da doutrina druídica, escreveu Kardec. Outro fato curioso é que a sepultura de Kardec, no mais famoso cemitério do mundo, o Père-Lachaise, em Paris, está adornada com um monumento druídico em pedra, um dolmen, homenagem de sua esposa e seus amigos. Linda história, né? Então, navegando pelo significado dos nomes, vamos entender aí por que surgiu o nome de Allan Kardec, né? Substituindo o seu nome de batismo. Eu espero que tenham gostado do nosso tema de hoje. Gostaria que curtissem, fizessem as suas inscrições, não esqueçam de clicar em todas
para que você seja avisada dos vídeos novos que estão sendo postados. E compartilhem com muitos amigos. Fiquem com Deus e um beijo no seu coração. Até mais.